Irmãos e irmãs queridos, com muita alegria voltamos a nos encontrar em torno do Evangelho do Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum, dia 31 de agosto de 2020. E aqui é o Padre José Raimundo da Paróquia Nossa Senhora da Esperança do Esquiepe. Vamos acolher o Evangelho, Lucas 4, 16 a 30. A partir de agora, irmãos, entramos diariamente seguindo o Evangelho segundo São Lucas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com unção para anunciar boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados, após termos seguido por um bom tempo na liturgia semanal da missa, a leitura do Evangelho segundo Mateus, passamos a acompanhar agora a leitura segundo Lucas. No texto proposto para o dia de hoje, Lucas 4, 16 a 30,
encontramos Jesus em Nazaré, cidade na qual havia se criado. No dia de sábado, conforme o costume, entrou na sinagoga e fez a leitura. Tomando o livro do profeta Isaías, assim leu: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois disse: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Na pessoa de Jesus se encarna o novo dia da libertação. Ele é o profeta enviado a emancipar os cativos, os cegos, os que sofrem injustiças e a fortalecer todo aquele que aguarda a manifestação da glória do Senhor. O seu evangelho anuncia a superação de toda forma de escravidão física e moral, já nesta vida, antes ainda que na vida eterna. Jesus cumpre integralmente as Escrituras, levando a efeito o plano santo de Deus, e nos assegura que a graça oferecida pelo Altíssimo é inesgotável e imenso o seu amor por nós. A libertação de que Jesus se faz portador, porém, pode ser aceita ou rejeitada pelo homem. Em Nazaré, ela foi claramente recusada por causa da desconfiança e da hostilidade promovidas por seus ouvintes. Os habitantes desta cidade não conseguiram reconhecer em Jesus a salvação enviada e não souberam distinguir em suas ações a atuação do próprio Deus. Por outro lado, em Cafarnaum, até os demônios o reconheceram como santo de Deus. E o Evangelho, que primeiramente era destinado aos judeus, desde o início encontrou franco acolhimento entre os pagãos. Diante de tantos paradoxos, vale aqui para nós respondermos com sinceridade. Como cristão, tenho verdadeiramente acolhido e vivido a palavra do Senhor no Evangelho? Minha vida concreta testemunha o santo batismo que um dia recebi? Caros irmãos, é importante responder a esse questionamento, assim como é importante pedir a força do alto para vivermos corretamente o nosso cristianismo, como convém a batizados, tocados no coração pela palavra do Senhor. Nós queremos recordar aos irmãos que amanhã, terça-feira, teremos a missa de Santo Antônio na Matriz. Como é missa durante a semana, não precisam telefonar para marcar. Portanto, a missa amanhã às 7h da manhã, a missa de Santo Antônio, naturalmente transmitida pelo YouTube, como todas as outras missas. Durante a semana, nós teremos neste período somente missa na terça, na Matriz, às 7 da manhã, às sextas, na Matriz, às 18 horas,
sábados na matriz às 18 horas e a partir de agora, nos domingos, às 7 da manhã na Imaculada e continua às 8h30 na matriz, isso no domingo. Recordo aos irmãos aquele curso que certamente será maravilhoso sobre os dogmas de Maria, para aprendermos sobre as grandes celebrações da Virgem Maria. Será ao vivo nesta quarta-feira pelo YouTube, ao vivo das 8 às 9 da noite, com o professor doutor Emanuel Nonato, uma pessoa de grandes capacidades, professor da UNEB, agora cursando teologia em vista do diaconato. Ele poderá ajudar muito a nossa comunidade, que é uma comunidade mariana, a aprofundar os vários dogmas de Maria, as várias festas de Maria. Como vocês sabem, o cristão precisa ser bem instruído, conhecer bem as coisas, para viver perfeitamente a sua fé. E é um compromisso nosso, na nossa paróquia, oferecer aos irmãos conteúdo, conhecimento da melhor qualidade, para que vocês possam, de fato, serem formados na fé. Por isso mesmo, irmãos, na nossa paróquia, só não vai se formar no conhecimento da doutrina da igreja aquele irmão que não queira e aquela irmã que não deseje, mas vamos oferecer constantemente material profundo para que a vida de vocês também seja aprofundada. Os irmãos sabem que hoje é o último dia do mês de agosto. Começa amanhã, terça-feira, já o primeiro dia do mês de setembro. E queremos recordar aos irmãos, todos vocês sabem, não se esqueçam de depositar, de devolver o seu dízimo para a igreja. Nós vamos de novo indicar o número da conta e vamos abrir todas as possibilidades para que os irmãos possam ajudar a paróquia neste momento de pandemia, neste momento tão difícil. Quero assim pedir a todos que não se esqueçam, início do mês de setembro, assim, de depositar o seu dízimo. E pedir também encarecidamente a todos os irmãos, se puderem fazer uma oferta para o bem da igreja, façam, porque estamos muito necessitados. Desejando a todos um dia maravilhoso, vamos dar agora a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe, Maria Santíssima. Amém.